varia. Tem vezes que se tira aí uns 3, 4 mil, tem vezes que se não tira menos, que o serviço por conta, tem vezes que você ganha e tem vezes que não. Tá, entendi. Chegou a frequentar a escola? Frequentei. Até que série? Até quarta série. E o senhor tem que idade hoje? Oi? O senhor tem que idade hoje? Quantos anos que o senhor tem de idade? Eu tô com 49 anos. Tá, entendi. O senhor é casado? Hoje eu tô divorciado. Divorciado. O senhor tem filhos? Tenho 2. Tá, que idade que eles têm? Eu tenho um casal, tenho um filho com 26 anos e uma filha com 22. Tá, entendi. Fora esse processo criminal, o senhor já teve outros? Oi? Fora esse processo criminal, o senhor já teve outros? Não. Não. Eu observei que o senhor tem aqui um termo circunstanciado por crime de trânsito em 2001. Você recorda disso? Oi? Eu observei aqui no seu histórico, o senhor tem um termo circunstanciado por conta de um crime de trânsito. De trânsito? Isso. Você recorda disso? Sim. Tá, e o pagamento de prestação pecuniária aqui, é isso? Isso. Tá ótimo. O senhor sempre morou aqui em Curitiba? Ou região metropolitana? Eu nasci em Pitanga, aí vim com 15 anos para Curitiba. Tá, o senhor chegou a morar em outro estado? Morei no Sítio Cercado e na Vila Áurea quando eu vim. Não, digo em outro estado que no Paraná. Não. Não. Tá. Teve problema com a polícia em outro estado? Não. Também não. Ok. O senhor tem conhecimento da acusação? Tenho. Tá, conversou com o seu advogado já? Conversei. Tá, então, a partir de agora, senhor Romildo, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Certo. Diante disso, o senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Oi? O senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Depende. Excelência, ele conhece da técnica para explicar. Ele vai responder as perguntas, todas as perguntas, quaisquer dúvidas que o Conselho de Sentença tem. Ele iniciará pela... Tá, entendi. A colocação no sentido, então, de ficar em silêncio em relação a eventuais perguntas do juízo e também do Ministério Público e Assistência, é isso? Tá certo. O pleito, desde logo que é deferido, ressalvando apenas que o entendimento pessoal desse magistrado é de que o interrogatório, por se tratar aqui de um meio de prova também, não só um meio de defesa, haveria que submeter ao contraditório, né, para que todas as pessoas aqui envolvidas no processo, pelo menos o Ministério Público, Assistência, o juiz, jurados, enfim, todos pudessem fazer perguntas. Sei também que é um tema controverso esse, mas de qualquer maneira, conforme dito, né, não vou aqui opor qualquer tipo de impedimento ou requerimento que foi feito pela defesa. Dessa forma, então, Romildo, eu deixo aqui de fazer as minhas perguntas, né, de igual forma, então, o Ministério Público e Assistência deixam de fazê-las, e aí o senhor passa a responder as perguntas que forem feitas pelo seu defensor e pelo jurado, se o senhor assim entender. Se o senhor entender também a qualquer momento que é caso de responder as perguntas do juiz, do promotor, da assistência, também fique à vontade, se me falar, a gente retoma, tá bom? Uhum. Tem a palavra, Tosquim. Obrigado, Excelência. Romildo Vidal Leite. Isso. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Você está com quantos anos hoje? Estou com 49. 49. Com 15 anos de idade, o senhor chegou em Curitiba. Com 15 anos. Mas trabalha desde quando? Trabalho desde que eu cheguei em Curitiba. Desde os 15. Uhum. Conta para nós um pouquinho da trajetória de vida. Começou trabalhando com o quê? Eu comecei a trabalhar no ramo de outdoor, mexendo com cartaz, com 15 anos. Aí trabalhei até uns 21 anos, por aí, no ramo do outdoor. Aí comecei a trabalhar terceirizado no outdoor, na verdade. Por quê? Porque as firmas foram terceirizando e aí, como eu era funcionário mais velho, eu comecei a trabalhar terceirizado aí. Abri uma empresa e aí comecei a trabalhar terceirizado. Você é criado por pai e mãe? Foi criado com pai e mãe, só que meu pai morreu cedo. Meu pai morreu com 42 anos. Eu tinha quantos anos quando o pai morreu?
Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, Ele foi criado pela mãe. criado pela minha mãe. Tem a mãezinha até hoje? Não, minha mãe faleceu, infelizmente faleceu faz 4 meses. É agora. Romildo é irmão de quantos outros irmãos? O total nós somos 12. 12 irmãos. É, 12, entre mulher e O homem. senhor vem a Curitiba aos 15 anos, vem toda a família? O senhor vem sozinho? Na verdade, eu tenho um irmão meu que estava aí, meus irmãos e minhas irmãs. Aí eu cheguei e vim, e daí depois, como eu era pegado com a mãe, aí eu trouxe a mãe daí. A mãe veio junto. Seu irmão vai recuperar? O irmão tá. Mostra pra Ao seu. Romildo, o senhor sabe do que se trata a acusação? Sim. Foi falado nesse processo, bem no início, a senhora Valéria, quando chegou na delegacia, ela falou que o senhor tinha problemas com a justiça, mas não tinha como provar. Depois ela parou de falar isso. Certo. Nunca mais ela usou esse termo. Você teve problema com a justiça já? Não, nunca tive problema. Tive meu conhecimento que o senhor trabalhou com reciclagem, né? O senhor teve ferro velho. Tive ferro velho também. Tive ferro velho por uns 5 anos por aí. Aqui é um tribunal de juízes. E isso eu posso falar pela experiência que eu tenho na minha área, é muito comum, já vi muito isso. Pessoas trabalhando nesse ramo terem alguma complicação, eventualmente. Muito difícil, eventualmente pode surgir algo que eu não saiba, que tenha uma origem ilícita. Você foi conduzido para a delegacia alguma vez nesse ramo por receptação, por estar com um produto reciclado ilícito? Nunca. Nunca. E o senhor troca de ramo? Troquei de ramo, daí fui mexer com madeira, que a reciclagem começou a ficar ruim, ficou difícil, e comecei a mexer com madeira daí. Reciclagem ruim, começou a parar de dar dinheiro. Isso, daí eu comecei na madeira, que é quase reciclagem também, né? Comecei a trabalhar com madeira, recolher madeira das obras. Ainda assim, não migrou para fazer coisa errada no meio da reciclagem. Nunca. Preferiu parar, abandonar a área. Abandonei. Não estava dando mais, eu parei. Tinha oportunidade de fazer coisa errada, se puder? Sempre tem. Sempre tem oportunidade. Aí como o senhor entrou nesse ramo de caminhão, de carregar madeira, como que foi isso? Então, eu vi os outros carregar a lenha na rua assim, e aí, como eu já tinha experiência com caminhão, eu comprei um caminhão, um caçamba, preparei, com esse caminhão caçamba tem que preparar, você não consegue trabalhar com ele sem preparar ele, tem que levantar ele com as madeiras nas laterais, né? E para poder trabalhar com um ramo de madeira. Eu quero colocar o movimento 550. Ô, Milton, esse é você na foto? Não, esse é o meu ajudante. Você lembra desse caminhão teu aí? Lembro. Isso daí foi em 2020.
Vicente. E o caminhão, seu caminhão sempre foi assim? Sempre foi desse jeito. Não, eu já mudei já. Agora eu tô com outro caminhão, né? Tá. Mas eu digo, ao carregar madeiras, é assim que se faz? É desse jeito que faz. Que ano você começou com esse trabalho? Comecei em 2008. Sempre dessa forma. Dessa forma aí. Você começou Sempre Ford. Fordão antigão. caminhão próprio, sempre? Sempre caminhão próprio. Esse é... Esse é o meu trabalho, sempre foi. A gente não perder muito tempo, vamos então ao objeto dessa acusação. Só que, antes de falar do fato em questão, nós temos que voltar um pouco. Nós vamos voltar lá para o dia que você chega em São José dos Pinhais. Que ano que você chegou em São José dos Pinhais? Esse eu, mais ou menos, em torno mais ou menos de 2011, 2012, por aí. Quando o senhor chega em São José dos Pinhais, na casa que a Odília falou que era São José dos Pinhais, Isso, foi na casa lá. o senhor conhece o Val, o José Lorival, todos os personagens desse processo, o senhor conhece quando? Conheci porque eles trabalhavam de ajudante do tio dele, do Isaú Tino. Um trabalhava de ajudante do tio, o outro do filho. Aí eles frequentavam o picador na época e aí eu conheci eles lá. Falou-se aqui hoje em amizade. Essa amizade, porque da casa, olha aquele coleguismo de saber quem é, se respeitar, dar um oi. Isso, tinha amizade sim, porque com o correr do tempo nós ficamos conhecidos. E com forma de trabalhar lá, você vai se conhecendo e com o tempo fiquemos conhecidos. Daí eu comprei essa casa em São José dos Pinhais, que era próximo deles lá, né? E aí nós tínhamos amizade. Uhum. Essa amizade acabou? Acabou. Mas acabou entre todos, por exemplo, o senhor deixou de ser amigo do José Lorival, deixou de ser amigo do Antônio Saltino, ou acabou a amizade somente com o Val? Na verdade, acabou a amizade com o Val e com o tio dele, o Lorival. Na verdade, começou sobre uma corridinha de cavalo lá. Passa só um pouquinho. Sobre uma corrida de cavalo. Na verdade, isso, aquele fato todo lá. Então, nós começamos na corrida de cavalo lá. O Lori tinha um cavalo, na verdade. E o Valdinei também tinha outro, certo? E aí o seguinte... Eu tinha cavalo? Eu tinha uma eguinha, mas era chúcara, não era de corrida. E eles tinham os cavalos deles. E aí o seguinte, o cavalo do Lori, só perdi o cavalo dele. O cavalo dele era ruim, o cavalo dele. E aí começou nisso aí, né? Ele correu em Piraquara, e daí perdeu a carreira lá. E aí o seguinte, eu estava lá nessa vez que o cavalo dele perdeu. Foi em Piraquara, então. Em Piraquara, uma das vezes. Foi em Piraquara. Daí ele perdeu lá, e aí começou... falou que eu estava torcendo para o cavalo dele perder, né? E aí onde que foi que o Claudinei acabou comprando a bronca dele, Só no para caso. entender, se eu percebi de todo o seu O depoimento, Valdinei. desde a delegacia, na última audiência, o senhor chama o Val de Claudinei. Assim que ele era conhecido, Claudinei? Tinha uns que falavam assim, tinha outros que não. E daí eu acabei prendendo e até hoje Então nós, eu erro o nome dele. tá. Então nós estamos em Piraquara, numa corrida de cavalo. Isso. Seu cavalo estava competindo? Não tinha cavalo. Na verdade, O senhor botou dinheiro na aposta? não, aquele dia não apostei, não. O cavalo do tio do Valdinei. Eu não estava. E como que era a disposição de vocês naquele dia? Vocês estavam tudo amontoado? Ele estava longe? Como que vocês estavam? Tinha muita gente, pouca gente? Conta pra nós. As raias é o seguinte, tudo fica na beira da raia,
cavalo corre, a pessoa fica em volta da raia para ver qual cavalo que ganha. Fico ali em cima para poder ver qual deles que ganha, né? E eu realmente estava em volta lá. Eu estava lá na beira da raia. A Lá. Odília estava junto? A Odília, dessa vez, ela não estava. Dessa vez ela não estava, não. A Valéria estava junto com o Val? A Valéria, eu não sei se estava. Eu acho que não estava. Não estava, não. E o cavalo do Lourival? Isso, o cavalo do Lourival perdeu. Na verdade é o seguinte, eu estava na beira da raia assim, ele simplesmente começou a falar que eu estava torcendo para o cavalo perder e começou a me xingar e tal, e aí começou a discussão ali. Isso, aí o Lourival, daí o Valdinei acabou comprando a bronca do tio. O senhor, na época, com quantos anos? Com 44 anos. O Lourival? O Lourival, acho que deve ter uns 32 por aí, não sei. Você ficou batendo no Lourival? Não, nunca. Você tocou no Lourival? Também não. O Lourival tentou te bater? Na verdade, o Lourival não tentou, não. Quem Bate-boca. bate boca só. Por que o Val interveio? Porque eles sempre andavam junto. O Val e o tio dele, eles andavam sempre juntos, não se largavam. O Lourival era franzininho, ele precisava de ajuda, ele era fraquinho, ele ficou com medo. O que aconteceu para o Val entrar nessa? Ou o Val entrou nessa de graça? Na verdade, o Val sempre comprou a bronca do tio dele, porque o tio dele era mais pequeno. Mais pequeno. O Val sempre foi um cara grande, um cara forte, entendeu? Ele acho que dava 1,90 m de altura, mais ou menos, 1,90 m, e pesava lá uns 100 quilos, 90 quilos por aí. Ele entra na frente do tio, te dá de dedo, como que agora você não entender? Então, daí é o seguinte, né, a minha encrenca começou com o Lourival, e ele comprou a encrenca, daí ele começou a xingar, falando que eu não tinha dinheiro para comprar cavalo, não sei o quê, porque na verdade eu estava sem cavalo. Falou assim que eu tinha de comprar um cavalo para competir com eles, que eu não tinha cavalo. E aí começou a encrenca entre eu e o Lourival e o Valdinei. Pessoas entraram na frente, deixadisco. Sempre tem aqueles do deixadisco, né? Aconteceu Isso, algumas pessoas falaram, né? Falaram que era para deixar quieto, né? Deixar quieto e tal. E aí também eu baixei a cabeça e saí. Não dei bola. Baixei a cabeça e saí. Por quê? Porque uma que eu tinha família, né? Tinha mulher, tinha filho, né? E aí não tinha como eu ficar encrencando, né? Então peguei e abandonei. Estava sozinho ali? Eu estava, dessa vez eu estava de caminhão, eu estava sozinho. Sozinho? Uhum. E eles estavam quantos? Qual que era a galera deles? Sempre andava o Lourival e o Val sempre junto. Aí, no lugar onde eles chegavam, sempre a gente, tanto faz eles como eu, no bar, eles se fica conhecido, né? Daí você conversa com o outro. A Valéria falou que a partir de então vocês passaram a se odiar. O termo que ela usa no aspas. É esse o termo? Na verdade, eu nunca quis confusão com ele. Ele que começou a me procurar, né? Me procurar. Eu passava em frente da casa dele, ele ia até a minha casa, né? E, ó, que eu lembro, assim, bem de fatos, ele jogava, eu passava, tinha um barranqueiro lá, eu chegava a passar naquele barranqueiro lá, que tirava terra para a olaria, que é tudo limpo, não tem casa nenhuma. Ele sempre me esperava lá, jogava pau na frente do meu caminhão, eu tinha que desviar. Uma vez eu tentei desviar, ainda acabou furando meu radiador do meu caminhão, e aí foi assim a minha vida, no caso. Diz o seguinte: o senhor passava com o caminhão na frente da casa dele. Por que o senhor passava com o seu caminhão na frente da casa do Val? Porque é o seguinte, não tinha nenhum outro caminho. Caminho para ir da onde para onde?
que ligava um Bará, São José dos Pinhais. O que divisa é ponte, uma ponte estreita. Não tem... Ou você sai por São José dos Pinhais, lá pela Rio Barbosa, ou você corta por ali e sai por Umbará. É a única ponte que tem até hoje. Na verdade, a casa dele era bem na subida. É uma curva. E o senhor falou que por diversas vezes, então, vocês se encontraram? Se encontrava na rua. Ele era se encontrar na rua que eu tinha que sair, eu tinha que trabalhar. E eu se encontrava na rua, às vezes ele estava parado lá no barranqueiro, amarrado com o cavalo dele lá, ele amarrava o cavalo rapidinho e já vinha para o meu lado. Lá, porque ele via o caminhão, meu caminhão era bem conhecido, então ele via o caminhão, o barulho do caminhão já saía lá no barranqueiro lá. Assim, o quê? Jogar pau, jogava madeira no meu caminhão, jogava pedra na caçamba, chamava. O senhor alguma vez parou no caminhão, desceu e falou, vamos resolver? Nunca parei, não. Nunca parei. E teve umas vezes que a Valéria estava junto, que eu vindo, eles estavam indo e eu estava vindo. Bem na descida. Antes de chegar na ponte lá, ele fez sinal para mim parar, com o caminhão dele, fez sinal para mim parar. Eu tinha uma lombada, eu dei uma segurada com o caminhão, ele deu com a mão, puxou um facão, xingou. E você fica olhando para o retrovisor e fui embora. A Valéria estava junto. Ela não vai falar isso aí, mas a Valéria, das vezes, ela presenciou isso aí. Você viu o Gaudia depondo hoje aqui, né? Vi. Aquele fato, iniciar por aquele primeiro fato que ela contou, que vocês estavam em casa e o Val passou lá, bateu no portão, você recorda disso? Recordo. Então, o Val é o seguinte, ele chegou lá, dessa vez, bateu no portão e me chamava lá fora. Na verdade, dava uns murros, que dá para perceber que era murro, né? No portão, que o portão era de lata, chacoalhava e tal, e me chamava lá fora. Uma das vezes ele foi de moto lá. Ele tinha uma motinha, tinha uma bis azul, me lembro como fosse hoje. Ele foi com aquela bis azul lá e batia no meu portão lá. Entendeu? Que você viu o barulho da moto. Eu já A Odília comentou que você estava em casa, a Odília. Isso, estava em casa. Nesse dia. Estava eu, a Odília, as duas meninas dela, a menina deficiente e a outra, e mais o pai dela. O pai dela morou com nós. Todo mundo ficou assustado ali? Como foi a reação do povo? A menina dela tinha problema, ela não podia ver nada, barulho de qualquer coisa, ela ficava apavorada, né? Que ela era especial. E não podia ver, se ela visse uma sirene de polícia, ela ficava, né? E qualquer barulho, ela ficava muito apavorada, assim, sabe? Deficiente, assim, sabe? Então ele não tinha medo de você? Não, ele nunca teve medo. Nunca teve medo. Teve outro fato que a Odília comentou, que você, de carro com a Odília, uma nenezinha de 1 ano, preocupado, afilhado, e ele encontrou com vocês na rua. Então, nós fomos pegar a minha fiadinha, que nós sempre pegava ela no final de semana para passar com nós, né? A fiadinha nossa. E nós pegava desde sempre, desde quando deu um mesinho de idade, né? E dessa vez eu estava vindo com o carro, nós tínhamos um golzinho, aí nós passamos a casa dele, a casa do Valdinei, subimos a curva. Quando chegou, nós passamos ali, começou o barranqueiro, que tinha uma casa ali, o Val saiu na frente do carro e esticou o braço e eu fui obrigado a parar com o carro. Parei com o carro, ele deu um murro em cima do capô, mandava eu descer
né? Mandava eu descer, eu não desci. Aí a Odília me segurava e falava para mim não descer. Tava de caminhão? Como você... Não, eu tava com um golzinho. Eu tinha um golzinho. Aí ele murriou a lateral do carro e tal, me xingou. E a Odília não deixou eu descer, porque a mulher, quando é a mulher do cara, é mulher mesmo. Se a pessoa, né, qualquer coisa, ela segura o cara, chama, né, pelo nome e não deixa. Você não desceu? Não desci, né, porque... na verdade, o Valdinei era um cara forte e grande. Eu não conseguia com ele no braço. Não conseguia. Fazer uma pergunta. Coloco. Qual foi o sentimento que você teve? Você com a sua esposa, filhada de 1 ano dentro do carro, chamando para fora, empurrando o único carro que você tinha. O teu sentimento, o que você sentia naquele momento? Na verdade, é o seguinte: qualquer coisa que você tem, se a pessoa chutar, esmurriar, é uma coisa com um tapa na cara da gente. Se sentiu humilhado? Se sentir humilhado. E depois disso, vocês se encontraram de novo em outras oportunidades? Sim, se encontrava, de vez em quando, sempre se encontrava, porque eu morava na beira da estrada, eu morava num trevo. E de vez em quando, quando ele carregava o caminhão que ele trabalhava, de vez em quando, ele passava em frente da minha casa lá e me xingava também, entendeu? Uma vez ele fez eu tirar o caminhão, porque lá era um V assim, a rua do Esporcote lá, e outra rua que eu não lembro o nome lá. Ele fazia questão de passar lá por frente da minha casa lá, e daí meu caminhão estava parado, ele fez eu tirar meu caminhão de lá só para ele passar. E tinha mais a outra rua que dava para ele passar. Você tirou? Fui obrigado a tirar para evitar de confusão. Peguei e tirei o caminhão e ele ficou me xingando de bundão ainda. Vocês se encontraram alguma vez, só vocês dois? Você no teu caminhão, ele sozinho, se encararam, ele te intimou? Já teve essa oportunidade de se encontrar vocês dois sozinhos? Não, nenhuma vez. Às vezes que eu passava por ele, eu passava por ele, entendeu? Eu passava com o caminhão assim, pela estrada lá, e quando ele dava oportunidade, ele jogava uma pedra. Você está passando o teu caminhão sozinho, dentro do caminhão, você sozinho, e ele do lado de fora, te chamando, te perguntando, e ele sozinho também, sem nenhuma testemunha, sem ninguém olhando. Já teve esse fato? Foi várias vezes. Várias vezes. Você já teve a oportunidade de matar ele antes desse fato do picador? Com certeza. Nunca puxei. Porque acontece o seguinte, lá é área de chácara e é só mato lá. O depoimento da Odília, ela fala, o depoimento que ela deu aqui, é consignado, depoimento 260.7, minuto 1:54. Ela fala que quando ele estava na frente do gol, ele botava a mão para trás. Botava a mão para trás. Ele mexia em arma, que ele estava armado, ele tinha essa mania de ficar jogando a mão para trás para intimidar. Então, ele às vezes que eu encontrei ele, foi essa vez que ele colocou a mão para trás. Colocou a mão para trás e ficava esmurriando o capô do meu carro, como quem dizia que estava armado. Comigo. Conta para as juradas, para o jurado, os juízes. Você encarava o Valdinei ou você fugia dele? Sempre fugi, sempre fugi. Até eu filmei meu caminhão para passar em frente à casa dele, para mim não olhar para ele lá, para evitar de confusão. Desculpa esse termo. Você preferia levar a fama de bundão ao invés de enfrentar ele? Na verdade é o seguinte, quando você tem família, no caso, eu tinha família, tinha mulher, tinha filho, entendeu? Então, a pessoa tem que viver certo, não pode se resbalar. O teu filho está aqui? Meu filho está aí. Levanta aí, Júnior. Meu menino. Meu filho. Obrigado. Ele comentou comigo
o pai chegou a colocar isofilme no caminhão. Por que você colocou isofilme no caminhão? Qual que era a ideia? Na verdade, eu coloquei o filme já por causa disso, porque eu passava 2 vezes por dia em frente à casa deles, que era do pai dele. Na verdade, ele morava nos fundos da casa do pai dele. Ele morava nos fundos lá, ele não morava na frente. Todas as vezes que eu passava, ele já ficava na frente da casa. E por que o isofilme? Oi? E por que o isofilme? Você disse que colocou isofilme no caminhão. Qual que era a tua ideia? A minha ideia dele não me ver olhando para, no caso, eu não poderia nem virar do lado, que se eu olhasse para ele, estava feita a confusão. Estava feita confusão e já começava a gritar e berrar O isofilme era para ele não te ver. para ele não me ver. Qual que foi o estopim para o senhor sair de São José dos Pinhais, deixar lá a esposa com 2 filhas, uma especial, o pai doentado, e ir para Fazenda Rio Grande? Qual que foi o estopim? Então, foi a vez que ele me parou quando eu estava vindo de carro com a minha fiadinha, eu e a Eudília. Daí ali eu vi que não me complicou minha situação, porque ele não respeitou minha família, entendeu? Aí foi indo até minha casa também, daí eu vi que não ia ter jeito. A Odília disse que teve uma oportunidade que ela não estava em casa, vocês não estavam em casa, estava só o seu sogro e ele esteve lá chamando por você. Seu sogro comentou isso? Comentou, meu sogro comentou, falou que teve um homem me chamando lá. Aí eu perguntei quem que era, né? Daí ele falou, né? Pelo jeito, era o Valdinei. Essa história de um tal de Diogo, que levava recado para você. Quem que era Diogo? O Diogo, ele namorava a minha enteada, a Jennifer. E aí, como a gente tinha bastante contato com ele, entendeu? Daí ele namorava a minha enteada, sempre ia lá na tarde, né? Quando ele saía do trabalho. E ele tinha contato com o Val, com a família do Val? Tinha, porque a casa dele, ele é praticamente quase em frente da casa do Val. Praticamente em frente. Entendi. E o que ele falava para você, esse Diogo? Então, o Diogo sempre comentava que eles frequentavam lá a casa da parente dele, lá, onde tinha os caras lá. E aí o pai do Diogo também ia lá, todo mundo ia lá. E daí se reunia a turma lá, e daí eles começavam a comentar, que o Val começava a comentar, falava que ia me pegar, ia me matar, ia dar na minha cara, ia me surrar, entendeu? E ele chegava e me contava. Foi várias vezes. E o senhor se muda de São José dos Pinhais e vai para onde? Na verdade, eu tinha um terreno em Fazenda Rio Grande e tinha uma minha aguinha lá. Eu saí da cachoeira e fui lá para Fazenda Rio Grande. O senhor sai fugido de São José dos Pinhais, é isso? Isso, sai fugido porque acontece o seguinte, eu não queria fazer nenhuma besteira porque minha família estava lá e eu temia por eles, né? Eu tinha mulher, filho, tudo. Quero entender, os jurados querem entender o seguinte, você sai de São José dos Pinhais e você vai para a Fazenda Rio Grande por um probleminha ou nós estamos falando de um longo espaço de tempo em que o Val estava tentando te pegar? A gente quer entender, nós estamos falando de quanto tempo sendo ameaçado pelo Val, sendo perseguido pelo Val. Estamos falando de quanto tempo, Roberto? Uns 2 anos. 2 anos sendo ameaçado? 2 anos. 2 anos sendo ameaçado pelo Val. Pelo Val e pelo tio dele. O tio dele também me ameaçava. Quando o senhor sai de São José dos Pinhais, qual o sentimento que o senhor está? O senhor já está com grande medo? O senhor já está acreditando nas acusações? Não, ameaças? Eu, na verdade, eu saí de medo de lá. Oi? Saí de medo. Peguei minhas coisas que eu tinha lá, daí acabei me discutindo com a minha esposa, com a Odília, porque eu queria que ela fosse comigo para lá. Aí, como ela tinha a menina dela deficiente,
e o pai também estava morando junto, a casa era tudo já adequado já para eles, já, né? Aí eu discuti com ela e catei o meu caminhão e acabei indo embora para a Fazenda Rio Grande. Discutiu com a Aldília por quê? Discuti por causa dessa encrenca já. Entendi. E daí é o seguinte, eu queria que ela fosse junto, eu já não aguentava mais ali, que eu, meu Deus do céu, o Val me perturbava demais. Eu peguei o meu caminhão e as coisinhas que eu tinha, minha roupa, e fui embora. Olha lá, tem um comprovante de endereço ali, ó. Acho que tá todo mundo vendo, né? Comprovante de endereço, Romildo Vidal Leite. Unidade consumidora, Rua Vinícius de Moraes, 509, Fazenda Rio Grande. Foi para essa casa que o senhor foi? Foi para essa aí, mas na verdade eu tinha uma casinha pequena lá, tinha tipo mais uma casa para guardar material de construção que eu queria construir lá. Mas Por isso que a Aldília não quis ir. Isso, que era mais para guardar material de construção. Daí eu fui obrigado se mudar lá, daquele jeito lá, daquele jeito mesmo lá. Romildo, o questionamento do promotor é o seguinte: então você está sendo ameaçado, jurado de morte, foge para não morrer, mas continua frequentando o picador. Então, esse picador de madeira, todo mundo ia nesse picador. Não, existia 2 picadores na época, só que um fechou. Começou a picar só galho, entendeu? Era na região do Umbará ali, próximo à igreja, onde nós se conhecíamos tudo. Só tinha aquele picador na época. Daí, como aquele picador virou moer só galho, esses galhos de árvore, aí nós mudamos lá para o escrocaro. Só tinha aquele picador de moer resíduo de madeira, de obra e casas O manchadas. senhor não, resumindo, o senhor não tinha outra opção. Para trabalhar, tinha que ir lá naquele picador de São José dos Pinhais. Infelizmente, era só aquele... Não, em São José não, ali no bairro Só tinha aquele. só aquele. E era lá que o senhor ia todos os dias? Todos os dias eu carregava, eu fazia em torno de... Às vezes dava 2 viagens, uma viagem eu fazia até meio-dia uma, depois do almoço fazia outra. O questionamento que surge é: o senhor foge, o senhor está sendo ameaçado, já te puxou facão, já foi na tua casa, não está com medo, mas o senhor não tem opção e tem que ir lá no picador. Eu te pergunto uma coisa, tá? O senhor frequentava todos os dias o picador. Todos os dias. Você encontrava, então, todos os dias o Val? Não encontrava. Por quê? Não sei, ele não ia... Na verdade, quem tinha o caminhão era o tio dele, o Zaltino. Então, você via mais o Zaltino lá. O Zaltino e o filho dele, o gordo. Ele era raro você ver lá. Ele não frequentava todos os dias o picador. Não, era de vez em quando. Então não era uma certeza que o senhor ia encontrar o Val naquele lugar. Então, eu fiquei 2 meses sem trabalhar, no caso, quando eu me mudei. Fiquei ajeitando minha casa para até organizar lá, porque estava tudo... Não dava para morar, né? Daquele jeito. Daí eu mesmo comprei material e comecei a fazer as coisinhas lá. Tinha que fazer um banheiro, fazer uns negócios lá. E eu comecei a construir lá. Eu fiquei 2 meses, daí o meu dinheiro acabou. Eu não tinha para onde correr. Aí uma mulher me ligou ali do portão, e eu até estava recusando as ligações quando me ligava, porque eu estava lá com medo e estava construindo também, mexendo lá. Aí, como tinha acabado o meu dinheiro, eu peguei e fui, vim até a região do portão e carreguei a viagem de madeira. Entendi. Daí foi pro picador. Isso, fui pro picador, saí dali da região ali, deu um problema no meu caminhão. Vamos entender o dia dos fatos, então. Conta para nós da hora que você acordou, como que foi o teu dia, no dia que você atira no Valdinei. Como foi aquele dia? Então, eu acordei, normal, né? Acorda às 6 horas da manhã, a Fazenda Rio Grande é meio longe, de vez em quando você pega engarrafamento aqui perto dali do Parque Iguaçu ali, né? Felizmente ali sempre tem engarrafamento. Eu vim você sai 6 horas da manhã, parece que marca um encontro ali, sabe? 7 horas, trava tudo ali. E eu vim, travou tudo o trânsito e eu vim. Cheguei lá no portão, eram umas 8h30
da manhã, né? Aí, como eu estava sozinho, porque eu não tinha ajudante, o meu ajudante era da cachoeira. Aí eu não tinha ninguém para me ajudar. O que eu fiz? Eu estava sozinho. Aí eu estava carregando a madeira sozinho. Aí eu levei... Quando você está em dois, você leva 1h30, 2 horas para carregar. Eu sozinho, eu fiquei meio dia batendo lá. Como que enche esse caminhão, Romildo? Oi? Como que carrega esse caminhão? O caçamba é o seguinte, o caçamba sempre carrega por trás. O caçamba Com a não... mão? Pega a madeira. Isso, pega com a mão. Deixa eu ver tua mão. Segura aqui. Deixa eu ver se é mão de trabalhador mesmo. Mostra lá para os jurados. É com a mão que você pega a madeira. Não tem jeito. Doutor Jeffrey, a gente possa... eu preciso falar, por favor. Né? Não me faça pedir novamente para o senhor não me interromper. Doutor Jeffrey, interrogatório é um meio de defesa, é um meio de prova, mas tem que ter relação com o processo. O senhor já faz o interrogatório dele, quero crer que cerca de meia hora ou mais. Até o momento me parece que ele não falou nada que tenha relação alguma aqui com o processo. Então eu peço para o senhor que faça perguntas diretas, objetivas e que ele responda, não o senhor. Do contrário, eu vou entender que o senhor não tem mais perguntas e te encerra por aqui. Ok? E também, atendendo ao seu pedido, o ato é público, né, todos podem assistir. Eu percebi que tem familiares da vítima, do réu, que é perfeitamente natural, perfeitamente normal. Eu só peço a gentileza que não se manifeste. Né? Então, ele responde as perguntas, o advogado faz o trabalho dele, a gente faz o nosso. Né? Até porque não temos aqui qualquer tipo de problema em relação à plateia. Eu não quero efetivamente pedir que ninguém saia. Né? Então, a plateia daí só se restringe a assistir, por favor. Obrigado, silêncio. Romildo, então você enche o caminhão. Isso. Enche o caminhão e vai para onde? O picador. Que horas você chega no picador? Como o meu caminhão deu entrada de ar, era para mim ter chegado rápido, que do portão até lá no picador, em torno de 30 minutos. Mas daí deu entrada de ar, eu cheguei lá 20 para as 4. 20 para as 4. 20 para as 4. Conta para nós, quando você entra no picador, como que é? Tem um portão largo, um portão não muito largo, tem que passar por onde? Conta para nós, como que é a dinâmica da entrada desse picador? O picador você chega, tem o portão normal, você chega, pesa o caminhão. Tem um controle nessa entrada? Tem. Como que é? Chegou no portão, entra quem quiser ou já tem um funcionário ali, já tem uma entrada? Tem um funcionário logo em seguida. Pode entrar com o caminhão descarregado? Não, só carregado. Carregado. O caminhão estava carregado. Carregado. Então você se identifica ali para uma pessoa. Já tem o teu cadastro. Você bate a placa, já sai teu cadastro. O que vai nesse cadastro de informação? Vai praticamente tudo. Endereço que você tem, nome de pai, de mãe, é um cadastro, sim, meio normal, assim, sabe? Aquele caminhão Placa do que caminhão. bate a placa, né? Confere a placa. Isso. Tá no teu nome? Tá no meu nome. E o senhor entra, prossiga. Então, eu pesei meu caminhão, daí você pega uma via, né? Um papel, pesou o caminhão, pesei o caminhão, logo em seguida, parei o caminhão. Quero entender o seguinte. Anda bastante até entrar nessa fila? Não, logo que eu pesei o caminhão, eu andei o máximo 10 metros. Acho que nem isso. Que daí já virei assim e já parei o caminhão, logo em seguida. Conta para nós, quando você para o caminhão, o que você faz, o que acontece dali para frente? Então, eu parei o caminhão ali, estacionei, eu era um cara dos últimos das filas, né? Do último da fila, depois chegou mais um caminhão atrás de mim, mas eu era um dos últimos. Parei o caminhão ali, né? E foi rápido. Parei não foi acho que uns 5 minutos por aí, menos. Parei com o caminhão ali, o Valdinei estava descarregando, estava praticamente descarregando, estava quase descarregando lá. Aí a hora que eu parei com o caminhão ali, meu caminhão tranquilo, parei, sossegado ali, a hora que eu parei o caminhão, o Val desceu do caminhão dele e mediu o meu caminhão e veio.
veio até o caminhão da frente. No caminhão da frente ele parou e conversou. Eu não sei se foi com o Jackson ou foi com o ajudante dele, mas foi rápido. Então, umas 2, 3 palavrinhas ali e já dirigiu. Pediu assim para mim com aquela cara brabo assim e veio para o meu lado. Aí eu peguei e olhei para ele assim e ele já veio e veio para o meu lado. Ele parou só no caminhão do Jackson. Aí a hora que ele veio para o meu lado, eu abri o porta-luva, peguei o revólver, coloquei no bolso. Eu falei, agora ele vai vir para me matar. E saí na frente pela porta do caminhão, assim. A hora que eu estava saindo da porta, ele já veio e falou para mim, foi você que comprou arma para me matar? Eu falei, cara, eu não comprei arma para matar ninguém. Ele falou, então você vai ver o que vai acontecer agora com você. Você vai ver, eu vou te matar. E levou a mão para trás. A hora que ele levou a mão para trás, eu me lembro que eu dei o primeiro tiro. E eu estava na porta do meu caminhão. Você chega, você desliga o caminhão? Desliguei o caminhão, tudo normal. Você conta que o primeiro caminhão era o dele, né? O primeiro caminhão O primeiro dele. caminhão era o caminhão que o Val estava ou era caminhão dele? O caminhão era dos Altino. Na verdade, eu não sabia que ele estava naquele caminhão lá. Então, quando você chega, você olha os caminhões da fila? Eu cheguei, parei com o caminhão, olhei, o normal, você chega assim, e você não, a maioria não sai dentro do caminhão, você fica dentro do caminhão, permanece dentro do caminhão. A pergunta que eu faço, senhor, quando você chega, você vê os caminhões, passa pela tua cabeça, o Val está naquele ou naquele caminhão? Não passou pela cabeça. Não passou pela cabeça porque o caminhão não era dele. O caminhão era dos Altino. Podia ser o seus Altino, como podia ser o filho dele, que trabalhava com os caminhões. Qual que é o nome do filho dos Altino? Eu não lembro muito bem o nome dele. Eu sei que chamam ele de Gordo. Mas o Gordo e os Altino usavam aquele mesmo caminhão. Sempre usava. Eles usam o mesmo caminhão. Quantos caminhões tinham entre o senhor e o caminhão do Isaltino, que você falou que era o primeiro, já quase na balança, né? Então, entre o caminhão dos Altino e o meu caminhão, ele ia assim, fazia uma curva e tinha em torno de uns 20, mais ou menos. Uns 20 caminhão. Tinha algum motivo pro Val descer do caminhão dele e vir na tua direção? Não tinha nenhum motivo, porque eu cheguei, parei, permaneci dentro do meu caminhão. Ele já estava na boa para ir descarregar. Descarregando, já estava descarregando, já estava praticamente lá, o cara quase chamando ele para ele descarregar. E o senhor vê nitidamente quando ele desce do caminhão e vem na tua direção. Veio na minha direção, só que daí quando ele chegou próximo ali, ele foi conversar com o Jackson. A partir de que momento que o senhor repara que ele está te olhando? Quando ele chega ali no Jackson, que momento que o senhor repara, olha, ele está me olhando. Então, a hora que ele desceu do caminhão, eu conheci ele. E a Valéria estava junto. A Valéria ficou dentro do caminhão, ele desceu do caminhão, mediu minha direção e veio. Quando ele chegou, mais ou menos, em torno mais ou menos de uns 5, 6 metros por aí, ele foi conversar com o Jackson. Ah, ele para conversar com o Jackson. Isso, mas foi rápido. Enquanto ele conversa com o Jackson, ele olha para onde? Olhando para mim. A hora que ele saiu do caminhão dele, ele já saiu, focou para mim e veio. Entendeu? Veio, chegou no caminhão do Jackson. Perfeito. Então, se ele trocou umas 2, 3 palavras com o Jackson, que não dava para escutar, foi muito. Já veio a minha direção. Que momento que o senhor desce do caminhão? Quando ele desce do caminhão dele, você desce do seu? Quando ele para falar com o Jackson, você já desce do seu caminhão? Que momento que você desembarca? Eu só desembarquei a hora que ele veio, ele saiu do caminhão do Jackson, estava praticamente os caminhões colados um no outro. Que você tem que deixar bem coladinho para caber mais caminhão. A hora que ele desceu do caminhão, veio até o caminhão do Jackson, e dali, do caminhão do Jackson, a hora que ele veio, mediu meu caminhão, eu desci do meu caminhão. Desci não, fiquei na porta do meu caminhão. A hora que ele sai do caminhão do Jackson, o senhor desce? Isso, a hora que ele sai do caminhão do Jackson, eu já abri a porta, a minha porta. A hora
que vocês têm essa conversa? Na porta do teu caminhão? Na frente do teu caminhão? Nós queremos entender aonde que se dá essa conversa, que ele leva a mão para trás. Foi na porta. A porta, eu fiquei atrás da porta. A porta eu fiz como um escudo. Entendi. O que o senhor sentia naquele momento que ele andou tudo aqui? Quantos metros ele caminhou até chegar ao senhor? De lá do caminhão dele? É. Era longinho. Ele, ó, se tinha 20 caminhões, só que ele, como fazia a curva, eu acredito que seja uns 200 metros. Entendi. O que o senhor sentiu naquele momento que o senhor precisou descer do caminhão? Por que o senhor desce do caminhão? Medo. Tava com medo. Tava com medo dele. O senhor falou que ele te olhava com uma fisionomia. Isso, ele olhava com a cara de nervoso, já, com aquela cara bem bravo, e aí eu saí, eu abri a porta do caminhão e fiquei do lado da porta. O senhor disse que ele leva a mão para trás? Levou a mão para Essa trás. reação que ele tem de levar a mão nas costas é a mesma, é o mesmo ato, é a mesma conduta, é a mesma forma com que ele levou a mão para trás lá quando o senhor estava com a sua afilhada, com a sua esposa no golzinho? Isso, foi as vezes que ele levou a mão para trás foi 2 vezes. O senhor sentiu medo? Com certeza. Agora estão querendo dizer que ele estava desarmado, ele não sacou arma. Ele leva a mão nas costas com qual intenção que o senhor vê? Qual que é a ação dele naquele momento? Ele leva as 2 mãos nas costas, ele leva uma só? Ele leva uma só. Uma só. Uma ele ficou para frente e a outra ele levou atrás. O que o senhor imaginou que ia acontecer? Eu imaginei que ele ia sacar uma arma. E o senhor sacou a sua? Eu saquei a minha. Quando que o senhor adquiriu essa arma? Eu comprei. Quando? Eu comprei depois que eu fui embora para a Fazenda Rio Grande. Nunca tive arma. Depois que eu fui para a Fazenda Rio Grande, eu comprei. O senhor se muda para a Fazenda Rio Grande Eu me mudo para a Fazenda Rio Grande. e continua trabalhando no picador. Não, na verdade, eu parei de trabalhar. Eu parei uns dias lá que eu estava mexendo na minha casa e como ele estava me perturbando demais, eu não estava evitando de sair, porque acontece o seguinte, ou vinha por dentro da BR ou vinha por ali para um bará. Daí, se viesse por ali, é capaz de encontrar ele. Perguntar para o senhor, se ele não descesse do caminhão dele, se ele não viesse até a porta do teu caminhão, o senhor ia descer do seu caminhão? O senhor ia até o caminhão dele? Nunca. Eu não ia até o caminhão dele. Aconteceu isso daí porque ele veio até o meu caminhão. Eu não fui procurar ele, não. Outra pergunta que eu faço para o senhor, se ele não levasse a mão para trás, fingindo estar armado, ou ir pegar uma arma, para saber, o senhor teria atirado nele? Não teria, porque acontece o seguinte, como que vai atirar numa pessoa? Se ele chegasse ali e fosse aquele diálogo, o senhor disse que falou para ele, deixa disso. Cheguei a falar isso aí ele olhou para mim e falou assim, você vai ver o que vai te acontecer agora. Se ele ficasse só no xingamento, como ele fez outras vezes, só na ameaça, só no xingamento, teria atirado nele? Não tinha atirado. Qual que foi o estopim de sacar a arma e atirar? Porque ele levou a mão para trás. O senhor falou que sentia medo dele. Sentia medo. Ô, Mildo, ser bem sincero, não tem problema em levar fama de bundão. Uma briga, você e ele, quem ganhava? Ele ganhava. Você tem Sempre. vergonha de dizer isso? Não tenho. Você aguentava com aquele piá de 25 anos? Nunca, não aguentava não, porque ele era forte e por isso que ele comprava as encrencas do tio dele. Esse jeito dele com você, porque ele também imaginava que você não aguentava com ele. Isso. Depois que você atira nele, o que você sente naquele momento? Sinto remorso. Daqueles dias para cá, minha vida virou um inferno. Que daí... Eu quero entender o seguinte, você atira nele com vontade, você atira nele com coragem, você atira nele com medo? Eu quero entender o Romildo daquele momento sacando uma arma. Eu quero entender esse Romildo. Eu nunca tive arma. Nunca tive arma. A arma, nunca tive arma. Essa arma foi um revolvinho 22.
E eu arma eu nunca tive, não. Então, eu quero entender, aquele Romildo que saca a arma, o que aquele Romildo sentia? Quem era aquele Romildo naquele momento? Então, medo. Só tinha medo. Tem vergonha de dizer isso? Um homem Não de tem. 45 anos com medo? Eu não tenho vergonha, não. O senhor atira nele e vai para onde? Eu se dirigi para Fazenda Rio Grande. Não, mas você teve que sair, né? Você tá fora do caminhão, você atira nele, você faz o quê? Então, eu atirei nele, aí entrei no meu caminhão, dei uma ré, bati numa caminhonete que estava atrás, fui tentar sair para frente, bati no caminhão da frente, dei umas 3, 4 manobras e consegui sair. Saí, aí a entrada é uma entrada única, a entrada que entra em cima da balança, ela só entra, ela não sai. Eu tive que dar a volta lá por baixo, lá, para poder sair com o caminhão lá, sair lá por baixo com o caminhão carregado e fui para a Fazenda Rio Grande. Vai fazendo Rio Grande, fazendo Rio Grande vai para onde? Fazenda Rio Grande, eu abandonei meu caminhão próximo lá, não na minha casa, próximo lá na rua, e liguei para um sobrinho meu sobrinho levou uma moto e eu fui para Garapuava. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor tinha consciência naquele momento que o senhor seria facilmente identificado? O senhor está com o seu caminhão no seu nome, dentro do picador. O senhor tinha conhecimento que o senhor seria facilmente localizado, identificado? Com certeza. O senhor foi no picador com qual intenção? Trabalhar. O senhor se apresenta com advogado? Quando? Como que foi? Quando que você procura advogado? Então, na verdade, eu fui para Garapuava, né? Aí, após uns 25 dias, eu queria arrumar um advogado, o meu irmão Alceu, que aí entrou em contato com o doutor, daí aí eu comecei a conversar, daí eu Foi na delegacia? fui na delegacia, me apresentei na delegacia. Contou o que fez? Contei que eu fiz Esse mesmo depoimento que o senhor está dando hoje, você deu para o delegado? mesmo. Foi preso? Não. Hoje é teu terceiro depoimento. Nos 3 depoimentos, o que o senhor disse para delegado, para promotor, para juiz, sempre foi a mesma coisa? Mesma coisa. Você continua trabalhando com o que hoje? Continuo trabalhando com madeira. Mesma coisa. Mesma coisa. Esse daí é o Romildo no início da carreira. Romildo, tá vendo as fotos? Oi? Tá vendo as fotos lá? Tô vendo. Vamos passar bem rapidinho. Quem que é esse aí? E quando eu comecei, Quem que é esse cara aí? sou eu. Quantos anos de idade? Tava com uns 19 por aí. Aonde que é essa foto? Assembleia de Deus aqui na sede. Batizado na igreja. Uhum. Essa aí é a primeira caminhonete que eu comprei para trabalhar com o outdoor. Quem que é esse? Sim, sou eu. O primeiro carrinho que eu comprei, é o segundo carrinho que eu comprei, sim. Esse é você, o Júnior e a neta. E a netinha? Aquele é o Júnior. É o Júnior e eu em cima do caminhão lá, que tava carregando sucata. Pode parar aí. O que está todo mundo se perguntando é: por que isso aconteceu? Você, nos seus 45 anos de idade, sem passagem policial, sem registro policial algum, pai de família, matou uma pessoa. Por que isso aconteceu, Romildo? Aconteceu porque, olha, Doutor Jeffrey, ele já respondeu o que aconteceu, já respondeu por que ele fez, por que comprou a arma. Você quis matar? não, nunca quis Rosemary. matar. Você se defendeu. Me defendi. Onde você está morando hoje? Moro na Fazenda Rio Grande.
O senhor compareceu em todos os atos do processo que foi obrigado a comparecer? Todas as vezes que fui convocado, eu vim. Todas as vezes. Não falhei nenhuma. Excelência. A defesa está satisfeita, agradece e devolve a palavra, deixando todas as perguntas ao Conselho de Sentença. Muito obrigado. Conselho de sentença, alguma pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer a pergunta, já que foi feita pela tua esposa, que vocês falam que houve bastante ameaça por parte dele, inclusive uma situação que houve até uma lesão patrimonial. Por que você não procurou, não fez um BO? Então, no momento, na verdade, a gente nem... Até passou para a cabeça de feito um BO, porque o BO seria bom agora na justiça só, porque não vale muita coisa o BO. Entendeu? Na justiça seria bom agora no momento seria bom o BO, né? Mas, infelizmente, nem todas as vezes você consegue fazer um BO e você é protegido. Tá. Daí o senhor disse que adquiriu uma arma. Onde o senhor costumava guardar esta arma? No porta-luva do meu caminhão. Ficava o tempo todo ali no caminhão. Isso, no porta-luva. Tinha o porta-luva, botava dentro do porta-luva. E o senhor sabe quantas balas tinha essa arma? Que tinha na arma? É. Sim. Quantas? 7 balas. O senhor já tirou alguma vez, fora o dia do fato? Não, Mesmo com nunca tinha tirado. Assim, nunca fez treino, nada, né? Você disse que na hora a vítima tirou a mão e você ficou com medo de ter alguma coisa. Você chegou na hora a ver alguma coisa na mão dele? Não vi. Só ele fez o gesto de pegar a arma atrás. Não vi. Então, tá, é a última pergunta. Obrigada. Como você nunca tinha disparado uma arma de fogo? Não. Foi um tiro bem próximo a queima-roupa? Foi. Foi 1 ou 2 disparos? Então, eu me lembro que eu dei um tiro. Certo? Só que daí depois eu soube que saiu 2 tiros da arma. Eu me lembro de um só. Você disse que você teve remorso. Você não pensou em ficar para ver o que tinha acontecido? Se você tinha realmente... Eu fui embora por causa do lixamento, por causa que eu sabia que os parentes dele ali no picador são bastantes, frequentes ali. Os parentes dele, tio, bastante gente ali no picador ali. Se eu ficasse aí, eu ia ser lixado. Certo. Aí eu fui embora. Obrigada. Na hora que o senhor viu a vítima vindo, o senhor estava dentro do caminhão ou fora do caminhão? Estava dentro do meu caminhão. Quando o senhor deu o tiro, foi de dentro do caminhão? Eu tava no estribo, eu já tinha descido. Eu estava próximo à porta, eu tinha abrido a porta. Mas quando o senhor viu a vítima, quando localizou a primeira vítima, ela estava vindo andando ou ela parou no teu caminhão? Que momento que você viu a vítima a primeira vez? A primeira vez, quando ela desceu do caminhão dele e veio até o caminhão do Jax. Parou no caminhão do Jax e dirigiu até o meu caminhão. E como que estava a mão desde o caminhão? Oi? Como que estava a mão da vítima desde o caminhão? O caminhão estava parado atrás do outro caminhão, né? Mas a mão da vítima, quando estava caminhando até o seu caminhão, estava o tempo todo atrás ou estava solta no início e depois, quando se aproximou, que a vítima colocou a mão atrás? A hora que ele chegou no meu caminhão. E daí o senhor estava fora do caminhão? Não, eu estava dentro do caminhão. Quando ele chegou no meu caminhão, eu estava do lado, estava dentro do caminhão, do motorista. Na hora que o senhor atirou, foi dentro do caminhão ou fora do Eu caminhão? estava pro lado de fora. A hora que ele veio, assim, tipo, ele saiu do caminhão do Jacques e veio a direção do meu caminhão, chegou meio próximo, assim, aí que eu abri a porta. Eu peguei a arma do porta-luva, botei no bolso, abri a porta do caminhão e saí. Obrigada, satisfeito. Ok, mais alguém? Romildo, o Conselho de Sentença aqui me encaminhou algumas perguntas e eu vou replicar para o senhor. Preferiram não fazer diretamente no microfone, né, para o senhor me encaminhar por escrito. Primeira pergunta é, diante de tantas ameaças, por qual razão que o senhor não foi até a delegacia para fazer o registro dessas ameaças? Né? O senhor, me parece, já respondeu dizendo que achou que não adiantava, é isso? Achei que não adiantava. Tá.
E aí, no caso, o senhor entendia que o adequado era fazer o quê para se livrar dessa ameaça? Na verdade, eu não queria nenhum problema com ele. Eu fui até embora da cachoeira por causa disso, como eu já falei, né? A pergunta que segue nessa mesma linha, né? Por que é que o senhor adquiriu essa arma? Como que eu comprei? Por que é que o senhor comprou? Né? O senhor disse Por causa das ameaças do... As perguntas são em sequência, né? Então, primeiro perguntou se foram tantas ameaças, por que o senhor não registrou a ocorrência na delegacia? O senhor já disse que entendia que não adiantava, né? E daí perguntando por que o senhor comprou, então, a arma de fogo? Para se proteger. Tá, e era o meio que o senhor entendia adequado, então, em relação às ameaças, né? E a pergunta também que foi formulada para o Conselho de Sentença, de que forma que o senhor adquiriu essa arma, ou seja, se o senhor tinha autorização para possuir e portar essa arma, ou em outras palavras, se o senhor adquiriu essa arma legalmente, de maneira lícita? Eu comprei a arma numa pessoa normal, assim, na rua, assim, soube que estava vendendo, fui lá e comprei. De maneira ilícita, então, é isso? Eu não sei se pode dizer isso, mas foi do jeito que eu comprei. O senhor tinha o registro dessa arma? Não tem registro. Tinha autorização para portar essa arma? Não. Tá. Na sequência, por qual razão que o senhor foi com essa arma trabalhar? Oi? Por qual razão que o senhor foi com essa arma que o senhor adquiriu trabalhar? Estava armado nesse dia? Por que eu estava armado? Para se defender. Se defendendo no caso da vítima, é isso? Isso, porque foi tantas ameaças, eu acabei comprando. Pergunta aqui de outro integrante do Conselho de Sentença sobre a arma. A pergunta é se a vítima andava armada, se o senhor tem conhecimento disso? O Claudinei é o seguinte, que eu subi, que eu vi ele com facão, ele me assou com facão, e uma vez que eu estava passando, ele estava com a espingarda na mão. Não sei se era de pressão ou qual calibre que era. Passou e mostrou e falou assim, ó, aqui para você. Quando que foi isso? Foi antes do acontecido. Mas quanto tempo antes? Oi? Quanto tempo antes? Olha, foi em torno de mais ou menos depois do acontecido, uns 6 meses por aí. Depois, antes do acontecido. Tá. Foi a única oportunidade que o senhor viu ele armado? Oi? Foi a única oportunidade que o senhor viu ele armado? Foi a única oportunidade que eu vi ele com essa espingarda na mão. Tá, e que fim que deu essa espingarda? Você sabe dizer? Aí eu não posso dizer o que ele fez. Outra pergunta aqui é se depois que o senhor saiu de São José dos Pinhais, o senhor teve alguma informação de que ele ameaçava o senhor ainda? Oi? Depois que o senhor saiu de São José dos Pinhais, se o senhor teve informação de que ele ameaçava o senhor ainda? Na verdade, foi assim, tipo, eu saí de São José, fui para a fazenda. Fiquei na fazenda 2 meses lá, né? E daí, onde que aconteceu nesse correr do tempo? Daí, tipo, eu não vim mais para São José. Eu fiquei na fazenda Rio Grande. Mas aí o senhor não tem mais notícia de ameaça, então, é isso? Oi? Não, teve mais notícia de ameaça daí? As ameaças teve enquanto eu morava na Cachoeira. Entendeu? Tá, e Cachoeira era? Cachoeira em São José. Tá, mas depois disso, então? Depois depois eu fiquei 2 meses lá. Uhum. Aí eu fiquei lá na minha casa lá. Aí não teve mais ameaça, essa pergunta. Porque eu não morava mais ali, né? Não tinha como ele me ver. Tá, isso foi quanto tempo antes do fato aqui? Antes do fato? Você perguntou da espingarda? Não. Das ameaças? O que foi perguntado aqui, né, é que se depois que o senhor saiu de São José, se teve notícia de alguma ameaça. O senhor já disse que não, certo? E aí eu perguntei quanto tempo depois aqui que o senhor saiu de São José que aconteceu. Foi em torno de 2 meses. 2 meses, em torno de 45 dias por aí. Que eu encontrei
Foi essa das vezes, porque eu não frequentava mais ali. Eu tinha ido embora dali da vila. Tá. Outras perguntas que foram formuladas aqui por um outro integrante do Conselho de Sentença. Se o senhor se sentia ameaçado porque não foi à delegacia, o senhor respondeu. Uma segunda pergunta aqui, na mesma linha do que já foi perguntado para o senhor, quantas vezes que a vítima ameaçou o senhor com arma? E o senhor disse que foi uma vez só com essa espingarda, é isso? Foi 2 vezes, uma com facão e a outra com essa espingarda. Fora essas 2 vezes, não teve por parte dele, diretamente para o senhor? Não, daí foi sem arma. Sem arma, ele só fazia, dessa vez da minha fiadinha, nós não vimos arma, ele só fez gesto. O senhor disse que adquiriu uma arma por conta das ameaças, então a pergunta que foi feita aqui é se o senhor sempre andava armado, daí? Oi? Se o senhor sempre andava armado? Não, nunca andei armado. Não, tudo bem, mas o senhor adquiriu uma arma. Isso, depois eu andava com ela no porta-luva do caminhão. Aí andava todos os dias com ela, é isso? Não, todo dia não, eu só saía aquele dia, porque eu não saía. Eu fiquei em casa durante esse tempo, trabalhando em casa. Lá na Fazenda Rio Grande eu estava longe dali de São José. Lá não precisava. Mas então foi o único dia que o senhor saiu com essa arma, é isso? Oi? Desde que o senhor adquiriu a arma, foi o único dia que o senhor saiu com ela? Não, eu peguei a arma e levei para casa. Tá. Quanto tempo antes que o senhor comprou essa arma? Eu me mudei para Fazenda Rio Grande, depois do acontecido, uns 30 dias. 30 dias. Tá, 30 dias. E a pergunta, então, nesse período que o senhor tinha arma, o senhor sempre andava armado? É o que o jogador quer saber. Então, eu peguei a arma e deixava dentro do porta-luva do caminhão. Nem sempre eu saía com o caminhão, eu saía mais de carro. Próxima pergunta, né? Se a vítima tinha alguma arma no dia e se foi encontrada depois uma arma no local? Eu não sei, só se eles tiraram dele, porque a hora que estava lá, eu saí e fui embora. Eu não vi. Se tinha alguma arma lá... O senhor não sabe informar isso? Consumiu. Tá. Próxima pergunta. Se o senhor estava com medo, por que razão que desceu do caminhão? Oi? Se o senhor tinha medo da vítima, por que desceu do caminhão? Eu saí pela porta, abri a porta, fiquei no estribo do meu caminhão, a hora que ele chegou lá. O estribo que o senhor diz o que é? Aquele apoio? Que onde você a porta? pisa. Você pisa para subir, para descer, é isso? Isso, onde você pisa para você poder trepar no caminhão. Tá, mas e por que aquele que o senhor ficou no estribo? Já fiquei no estribo porque eu vi ele vindo e ele era um cara forte, né? Um cara forte, eu não tinha nenhuma chance com ele, já estava sendo ameaçada dele lá, fazia tempos, né? E ele veio, eu tive que sair dentro do meu caminhão, porque senão eu ia morrer igual um cordeiro dentro do caminhão, tá. sem se defender. Próxima pergunta, por que o senhor efetuou 2 tiros? Eu já respondi. O primeiro tiro eu vi, o segundo eu não lembro, saiu... Eu nunca tinha mexido com arma, e era um revólver muito pequeno, eu não lembro. Eu achei que eu tinha dado um tiro só. O senhor não sabe responder, então, o porquê que foram 2 tiros, é isso? O senhor imaginou que fosse um tiro só, é isso? Depois eu soube que foi 2 tiros, mas até em si, eu tinha achado que era um tiro só. Eu quero crer aqui que se refere ao próximo, né? Uma outra pergunta foi feita agora por outro jurado. O Diego, né? O senhor mencionou o Diego, é isso? Isso, Diego. Tá. Sobre o Diego, em algum momento o senhor levantou a hipótese que ele estava mentindo ou então aumentando as ameaças? Não, o Diego na verdade é o seguinte, eles ficavam muito ali na Lorete lá nos parentes deles lá, onde ficavam os cavalos. E eles ficavam tudo junto lá, entendeu? Ficava o pai do Diego, ficava o Diego, ficava todo mundo lá. E aí ele ia em casa lá e falava. Porque acontece o seguinte, foi diversas vezes o Valdinei me parar na rua. Então, não tinha como não acreditar. Porque se eu não tivesse nenhum problema com ele, não teria problema, mas já existia já. Outra pergunta que foi feita aqui, desde quando que o senhor andava armado, né? Que foi próximo da pergunta já que o senhor respondeu. O senhor comprou essa arma 30 dias antes, é isso? E desde então deixava no seu caminhão e andava com essa arma, é isso? Isso.
Tá, e também a pergunta, por que nesse dia, então, o senhor estava com a arma? Também o senhor respondeu porque tinha medo da vítima, é isso? Oi? A outra pergunta que foi feita, desde quando o senhor andava armado? O senhor respondeu, 30 dias antes o senhor adquiriu, deixou no Isso. veículo, no caminhão. E por que naquele dia em específico estava armado? Né? Mas o senhor disse também que estava armado porque tinha medo da vítima. É isso? Na verdade, a arma era a minha defesa. Estava dentro do caminhão já, a defesa minha. Por fim, uma outra pergunta aqui, se a vítima também costumava andar armado, né? E o senhor disse que em uma oportunidade viu ele com uma espingarda, né? Fora isso, o senhor não tem como responder se ele tinha alguma outra arma, é isso, né? Isso, eu não tive. Fora outra. Você está falando. A minha arma que eu adquiri foi essa aí. Não, eu digo a vítima, né? Eu perguntei para o senhor, no questionamento de outro jurado, a respeito da vítima, e o senhor disse, então, que foi uma única oportunidade que tinha uma arma de fogo, que seria uma espingarda, que ameaçou o senhor. E aí a pergunta foi feita, que é próxima dessa, se a vítima costumava andar armado. Então, como o senhor disse que viu ela uma vez com uma espingarda, Isso. não tem outras informações a respeito. Então, daí quando eu vi ele com a espingarda na mão, eu fiquei apavorado. Não, ok, mas foi nessa oportunidade que o senhor presenciou ela com arma, e outra não. Que eu vi que ele com arma foi essa oportunidade. Uma arma de fogo, não. Pelo conselho de sentença, eu acredito que eu tenha feito todas as perguntas aqui, inclusive contextualizado a partir do que, né, os demais questionaram. Ficou alguma coisa pendente? Fique bem à vontade, pode, principalmente do pessoal que encaminhou por escrito, eu consegui aqui exaurir tudo, não? Ok? Então tá ótimo. Aí pode encerrar ali, por favor, Raul. Excelência, a Pois defesa não. tem um requerimento. Pois não. São tão boas as perguntas, inclusive, e a defesa pugna por serem juntadas aos autos, cartadas. Tá ótimo, o senhor pode aqui repetir as perguntas para ele, doutor. Se há alguma... quero- Não, eu entendo. É que, veja, doutor, o requerimento que o senhor faz é no sentido de imaginar que eu estou fazendo uma pergunta que não foi feita. Né? Então, para que não tenha problema algum, Que seja juntado, né? Inclusive porque as perguntas que foram feitas, como aqui se viu, são perguntas até de certa forma repetidas, né, doutor? Então, fique à vontade, o senhor tem acesso aqui, só que também são rascunhos, né? Não tem problema algum, fica com toda certeza aqui acesso ao senhor, ao seu cliente, ao Ministério Público, assistência, aos próprios jurados, se quiserem ver também, não tem problema nenhum. Obrigado, excelência. Pelo conselho de sentença, a gente passa aqui a etapa de debates, né? Então, em princípio, o Ministério Público e assistência, eles têm o prazo total de 1h30 para fazer a exposição para os senhores e senhoras. Por parte do conselho de sentença, podemos prosseguir ou preferem fazer um intervalo? Então, na verdade, o promotor de justiça já se adiantou, eu ia questioná-lo também. A gente suspende aqui por 5, 10 minutos, né? E retoma em seguida. Em jurados, retoma a questão de julgamento. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Senhor Romildo Vidal Leite, realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento, ouvimos testemunhas, informantes, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em seguida, o Ministério Público e Assistência fizeram a exposição do que entenderam devido aos jurados e, da mesma maneira, também fizeram seus defensores a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura dessa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação, ao responder a série de quesitos. Os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, não absolveram o acusado; a linha D, não reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção do conselho de sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Romildo Vidal Leite, pela prática da conduta prevista no artigo 121, caput do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio simples. Item 4, 263 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, ora fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Eu dispenso a leitura dos demais itens, consignando apenas que, em vista aqui da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri, determina-se o início imediato do cumprimento da pena, razão pela qual solicita a gentileza que a Secretaria expeça na de prisão e que a Força Policial, de igual forma, também lhe dê imediato cumprimento. Curitiba, do Tribunal do Júri, dia 12 de agosto de 2022. Ministério Público, assistência, alguma colocação? Pela defesa, doutores, alguma colocação?
Alguma colocação pela defesa, doutor? O que a gente consta em ato, então, por favor, o desejo de recorrer do acusado. E dessa forma aqui, agradecendo... Pois não, doutor? Só acho que no microfone, por favor, doutor, só para deixar consignado. O cumprimento imediato de sentença, né? Sabe-se que no tribunal do júri a sentença não é assim que funciona, até o tribunal já vem reformando reiteradamente o seu modo de decidir, né, excelência, com todo o respeito, o senhor sabe, que nós temos pelo senhor, mas impugnar, porque não é o caso do cumprimento imediato de sentença. O tribunal mesmo já vem reformando inúmeras decisões do senhor nesse sentido. Tá certo. Ministério Público, assistência, alguma colocação em relação a esse ponto? Dispensa. Só também no microfone, por favor. A decisão está colocada, bem fundamentada, e se a defesa entende que efetivamente não prospera o cumprimento imediato, cabe às vias estabelecidas para obter eventualmente sua pretensão, de forma que o Ministério Público manifesta pela manutenção da decisão na forma como preferido. Pela assistência, alguma colocação? Apenas reitero, Ministério Público. Tá certo. O tema realmente é controverso, né? Pende um recurso extraordinário com repercussão geral no Supremo, e lá é que será dada a palavra final em relação a isso. Até que isso aconteça, cada juiz tem a possibilidade de decidir da maneira que entende adequada a partir do que se vê no processo. Eu, na interpretação que faço da Constituição e da previsão que tem no Código de Processo Penal, entendo que, a partir do momento em que o júri condena, né, o início imediato do cumprimento da pena é a medida que se impõe, razão pela qual, então, conforme aqui fundamentado, com maiores detalhes na sentença, que fica disponível a quem quiser fazer a leitura, né, assim se mantém. Eu agradeço a presença do Ministério Público, assistência, defesa, dos servidores, da escolta policial, do serviço terceirizado, em especial dos jurados, ao próprio acusado, ao público que nos acompanha aqui presencialmente, também pela internet, e na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.